texto de hoje, como está no boletim, na ordem de culto, é o de João, capítulo 3, versos de 1 a 17. Eu farei a leitura do texto, os irmãos acompanhem assentados, texto longo, mas a leitura dele se faz necessária para a exposição. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele retrata um diálogo de Jesus com um dos principais judeus do tempo em que Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. E no correr da mensagem nós encontramos Jesus falando de sua missão e encontramos elementos que indicam claramente que a missão de Jesus era uma missão que se desempenhava dentro da economia, digamos assim, da Trindade, de uma repartição de tarefas da Trindade, usando algum termo que nos ajude a compreender o que ocorreu. Esse principal dos sacerdotes não compreende, continua principal dos judeus, esse príncipe dos judeus não compreende, continua a arguir o Senhor Jesus, e no correr dessa explicação, o Senhor Jesus fala do seu propósito e de como, no desempenho do seu propósito, ele se relaciona com a Trindade, com as outras pessoas da Trindade. O texto, basicamente, vem a nos falar dessa característica da missão de Jesus, que ele vem num propósito enviado pelo Pai e também dado ao mundo
pelo Pai e também dado ao mundo numa ação trinitariana, pois esse envio dele conjuga-se também com uma ação do Espírito Santo. Jesus expõe isso e nós sabemos no desenvolver do Evangelho, no desenvolver da narrativa dos Evangelhos, que Nicodemos torna-se, por fim, dizem, um cristão, alguém que reconhece realmente o ministério de Jesus. Um outro judeu, esse de nosso tempo, mas também um príncipe dos judeus da nossa época, um médico psiquiatra chamado Sigmund Freud, ele também teve uma experiência com a Trindade. Ele narra nos seus livros, ele narra basicamente no seu livro A Interpretação dos Sonhos, uma experiência que ele teve com a Trindade, embora ele não a considerasse como divina. E há um livro bem interessante chamado Freud e a Cocaína, escrito por David Cohen, um autor, um psicanalista, que trata do uso da cocaína na interpretação dos sonhos no início e nos primórdios da psicanálise. Ele relata que Freud reporta a análise de 144 sonhos, sendo que desses 144, 39 eram dele próprio. E que desses 39 sonhos que ele reporta e que ele tenta fazer uma interpretação, apenas 17 eram sonhos que ele poderia relatar do início ao fim. O restante eram lembranças ou fragmentos de lembranças de sonhos que ele teve. Apenas 17 eram relatos. Desses 17, 8 ou quase 50% dos sonhos foram interpretados com a utilização de cocaína. 8 desses sonhos envolvem relatos de cocaína, de uso de cocaína pelo próprio Dr. Freud. Num desses sonhos, e aqui nós devemos lembrar que dentro da arte dele, da psicanálise, há a crença de que a comunicação do inconsciente com a pessoa se dá por livre associação de imagens e de letras. Num desses sonhos, ele vislumbra uma fórmula química de uma substância chamada triametilina. E eu creio que aqueles médicos da época deviam ser médicos raízes, né? Porque para sonhar com fórmula de química, os caras deviam manipular ou ter a ideia dessas fórmulas assim dia e noite. Ele lê essa fórmula, ele vê a fórmula da triametilina e ele gira uma página e depois vê uma outra fórmula de um ácido, o ácido propiático, que é um conservante. A triametilina é um gás que surge com decomposição. E usando os elementos de interpretação de sonhos, ele diz que essa fórmula remete à ideia da Trindade, que a expressão tri seria uma referência à Trindade e a metilina seria amém. Isso usando as regras da interpretação de sonhos da arte psicanalítica. E ele atribui à Trindade, ou que para nós, e que verdadeiramente, conforme a palavra, é a divindade, é Deus, mas ele, reduzindo-a a um componente meramente imaginário, ele diz que o inconsciente dele estava manifestando para ele
uma ideia repressiva, porque o princípio dele de interpretação de sonhos é que os sonhos são uma manifestação de desejos reprimidos. Então ele vê a Trindade como um repressor das vontades que ele teria. E a palavra mente estaria inclusa nessa fórmula, seria uma referência ao batismo, e que a Trindade e o batismo seriam elementos culturais repressores dos desejos íntimos e pessoais ocultos que nem ele conheceria, o que seria a ideia de instintos primitivos. Na verdade, quando ele faz isso, ele está repetindo um pouco o que Nicodemos fez. Só que ele está indo na direção contrária, enquanto Nicodemos abre os ouvidos para ouvir a Jesus, esse outro príncipe dos judeus, ele rejeita inteiramente a pessoa da Trindade. A vantagem desse relato é que ele demonstra algo que nós vamos ver os teólogos falando, principalmente Charles Hodge fala de uma ideia inconsciente e não estruturada, que o homem comum, mesmo não piedoso, tem acerca da Trindade. Mesmo aquele que não é um cristão piedoso, que não é um cristão devoto, ele se sente culpado perante o Pai. E ele pode não citar o nome do Espírito Santo quando ele precisa de algum tipo de consolo, mas ele pede que Deus o console. Esse relato do Dr. Freud é um documento que acusa essa geração. E o texto que nós lemos, ele claramente nos expõe a Trindade como uma verdade da religião, como o próprio Deus e como efetiva e verdadeiramente importante para nós, essencial, crucial na nossa vida. O texto que nós lemos é uma narrativa histórica e historicamente o Senhor Jesus falou e expôs sobre a Trindade. O Evangelho é uma narrativa histórica que segue o estilo do Antigo Testamento, mas que sofre influência das biografias do mundo greco-romano. Os evangelhos e o Evangelho de João, eles têm uma perspectiva cristocêntrica. Assim como as biografias do mundo greco-romano colocavam o herói no centro, o Evangelho coloca Cristo no centro. E ele faz isso colocando os elementos significativos. Os autores do Evangelho de João, fazem isso colocando os elementos significativos da vida de Cristo para a nossa vida e para a vida da igreja no Evangelho. Eles não vão colocar no Evangelho nada que não seja importante e significativo para nós. Mateus raciocina em hebraico, alguns textos colocam isso, as bem-aventuranças é um quiasma, que é um modelo hebraico, mas escreve em grego. Marcos escreve como a Septuaginta, e João apresenta referências ligadas à história da salvação como profetizada no Velho Testamento. E são relatos porque eles trazem relatos de acontecimento, eles colocam um modo dramático, como nós lemos no texto,
o aspecto, a dúvida, há uma dramaticidade quanto à dúvida e a incapacidade de Nicodemos compreender o que Cristo disse. E há também comentários ao que está narrado. E é também uma narrativa histórica, porque ele reproduz diálogos dos acontecimentos, como esse diálogo que nós lemos. O que caracteriza o Evangelho, e o Evangelho de João, agora lido como também uma biografia, é o fato dele colocar apenas os elementos necessários da vida do biografado. Por isso é que nós não vemos nos evangelhos relatos quanto à vida de Cristo na sua infância ou adolescência, mas apenas aqueles relatos referentes à sua vida ministerial, isto é, após os 30 anos. E nos aproximando do livro de João, ele especificamente faz um desenvolvimento doutrinário do ministério de Cristo. Os pontos em comum de João com os outros evangelhos são poucos. Os blocos de textos comuns entre João e os demais evangelhos resumem-se à narrativa da alimentação dos 5.000 e as diversas narrativas da paixão. Uma característica do Evangelho de João, que nós lemos agora, é que ele possui narrativas longas, com comentários e explicitações teológicas. E ele busca fazer tudo isso seguindo um objetivo, como os irmãos podem ver no capítulo 20, versos 30 e 31, onde ele diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses dois versos, eles apresentam uma variante, além do sentido original, em que essas variantes revelam que o propósito do livro era duplo. Era não só fazer o leitor aderir à fé em Cristo, mas era edificar e fortalecer aqueles que já haviam aderido ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus como Salvador. Então, esse diálogo que nós lemos de Jesus com Nicodemos, ele nos manifesta que para sermos edificados temos que crer na sua obra, mas crer que essa obra de salvação é uma obra trinitariana, é uma obra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E não só para que assim sejamos edificados, mas que uma genuína adesão e que a verdadeira regeneração, ela ocorre como uma obra também da Trindade. O texto lido inclui-se dentro da história da redenção da humanidade, não só como um diálogo que justifica a reivindicação por Cristo de seu caráter messiânico, e aí vale destacar que ele faz isso logo no ciclo inicial do seu ministério, logo após as bodas de Caná. Em sequência, nós vemos
que o Senhor Jesus, ele purifica o templo, ele manifesta conhecer as pessoas e a natureza humana, conhecer o que se passava no interior das pessoas, e logo em sequência ele faz essa exposição trinitariana para Nicodemos, para fundamentar e para deixar claro aos judeus que ele foi enviado pelo Pai e que ele tinha a plenitude do Espírito sem limites sobre ele, pois ele tem a mesma natureza divina que o Espírito Santo. Quando ele faz essa exposição, no capítulo 3, ele está dizendo que a obra da redenção é uma obra trinitariana. Cristo, após conversar com Nicodemos, nós vamos encontrar a partir do verso 22 que ele pratica o batismo. E nós vemos que no capítulo 4 ele trava um outro diálogo, agora não mais com um príncipe, mas com uma mulher que era considerada pecadora e de moral duvidosa, e que ela, ao contrário da incapacidade de compreensão inicial que aquele mestre dos judeus tinha, ela acaba por perceber que ele era o Messias enviado. Parece que João coloca os dois textos como um contraste, não para menosprezar o mestre estudioso ou para fazer uma apologia do anti-intelectualismo através da apresentação da compreensão bem-sucedida da mulher samaritana, não, mas ele faz esse contraste para indicar que a totalidade da obra da salvação é trinitariana, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 3, nos versos 34 e 35, ele assim diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Uma referência explícita à Trindade, as três pessoas, no capítulo 3, nos fundamentos daquilo que ele fala aos discípulos de João e a Nicodemos, e numa preparação daquilo que será narrado na sequência no seu encontro com a mulher samaritana. É bom destacarmos que a apenas Jesus cabe essa reivindicação de receber o Espírito sem nenhuma medida. Eu me lembro, eu sou de extração batista renovada, eu me lembro que era muito comum os batistas pedindo que Deus desse, os batistas renovados pedindo que Deus desse, pelo menos na comunidade que eu era, onde havia uma forte influência pentecostal, pedindo que Deus desse o Espírito sem medida. E eu imagino que deveria ser para padecer sob Pôncio Pilatos, nascer de uma virgem, porque só a Jesus cabe essa ideia para, ao mesmo tempo que o inclui como profeta, também o coloca para além do profeta, mas como o próprio Deus. No verso 3, Jesus começa esse ensinamento. Jesus ensina Nicodemos, suscitando-lhe uma dúvida através de um jogo de esconde-palavras.
ele faz uma pergunta que vai ser que vai ser ampliada mais adiante para provocar um diálogo com Nicodemos, para que este se movimente rumo ao entendimento da obra salvadora de Cristo. E ele inicia esse diálogo, talvez para que Nicodemos assim compreenda a sua obra, mas também para registrar a incompreensão e a rejeição do ministério do Filho de Deus pelos judeus. Ante a dúvida de Nicodemos, aí já no verso 5, nós vamos observar que o Senhor trabalha o verso 3, ele faz uma elaboração da pergunta anterior para indicar que o Espírito opera um novo nascimento, a regeneração, que tem no sacramento do batismo o seu sinal e selo. Ele fala aquele que não nascer da água e do Espírito. O que nós vimos aqui, o batismo, como bem explicado, o batismo não salva, mas o regenerado, ele vai buscar se batizar. E aquele que foi batizado na infância vai buscar confirmar pela confissão pública de fé o batismo. Esse verso ele nos aponta para algo bem importante, que o próprio Senhor estabelece o batismo como selo e sinal de regeneração. O batismo não salva, mas ele é um selo, e quem é regenerado vai caminhar para buscar o batismo. Somos salvos por um Deus trino. O Espírito opera a regeneração, levando a pessoa a crer no sacrifício de Cristo, para que ela tenha os seus pecados perdoados em Cristo e não seja punida pelo Pai. Somos salvos por um Deus trino, somos salvos pelo Deus que é trino. No verso 13, Jesus chama a si mesmo como Filho do Homem. Esse Filho do Homem que nos salva e cuja existência se dá tanto na terra como no céu. Lutero diz que quando Cristo chama a si próprio Filho do Homem, ele está se referindo à sua ação, à sua presença simultânea na terra e no céu. Esse é o Cristo. Ele é aquele que esteve com Abraão, que esteve com os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, e trava esse diálogo com Nicodemos. Ele é aquele de quem fala o Salmo 24:7, aquele perante qual os portais eternos se abrem. Ele é aquele de quem fala o Salmo 68, que destruiu todos os demônios que estavam por trás dos ídolos cananeus ao dar a lei a Moisés no Monte Sinai. Ele é o Deus libertador, em quem está ao escaparmos da morte, como diz o Salmo 68:20, e que, junto com o Pai, nos deu o Espírito, para que também nele e pelo Espírito, para que sendo dele e pelo Espírito, sejamos sendo ajudados, vençamos na nossa caminhada. No verso 14,
nós lemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ele faz referência aqui a um evento da história dos hebreus, quando, em evento narrado no livro de Números, capítulo 21, principalmente no verso 9, o povo de Deus é ferido por picadas dolorosas de serpentes venenosas. E Deus envia essas serpentes para picar o seu povo, porque eles, mesmo recebendo um alimento diário de Deus, começaram a rejeitar este alimento no sentido de demonstrar ingratidão e desejar um outro tipo de alimento. Olha que o Senhor Jesus ia adiante daquele povo como uma coluna de fogo durante a noite, como uma nuvem durante o dia, para protegê-los. E esse mesmo Deus enviava a eles alimento diário. Então o Senhor Deus, indignado, envia essas serpentes e os pune. E quando Moisés ora a Deus para que essa punição seja encerrada, Deus orienta Moisés a que levante uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para ela fosse salvo da picada daquelas cobras. Utilizando esse evento, o Senhor Jesus indica que ele será levantado na crucificação e que todo aquele que olhar para a cruz, que compreender a obra redentora, todo aquele que olhar para ele na cruz, vendo a cruz como obra de redenção, será salvo. Quando a fé olha para o Cristo crucificado, Deus salva da morte eterna todas as vítimas do veneno fatal do pecado. Cristo é o sacramento dos sacramentos. Ele é a nossa serpente viva, tendo aparência de pecado em si, embora não pudesse pecar, para que aqueles que são picados pelo veneno da velha serpente, o pecado, possam se tornar espiritualmente íntegros. Isso é um trabalho de equipe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um trabalho trinitariano. No verso 16, o Senhor Jesus fala que Deus amou o mundo. E essa expressão, Deus amou o mundo, não pode ser entendida fora da perspectiva trinitariana. Porque ele fala no verbo amar, o verbo agapao, Deus amou, de ágape, que indica amor fiel e sacrificial. O mesmo Deus que envia a serpente, o mesmo Deus que pune pelo pecado, é o mesmo Deus que se sacrifica, é o mesmo Deus que se levanta como uma serpente de bronze na cruz, para que o pecador seja salvo. É impossível nós imaginarmos que apenas uma pessoa da Trindade tenha amado o mundo, sem imaginarmos o amor sacrificial de Jesus. O Pai amou o mundo em Cristo. O Pai iria julgar o mundo e o fez em Cristo. A expressão aí de Deus fala que, por isso, pelo fato do Deus que ama, é o Deus do amor sacrificial, fala que esse Deus que ama, e aí o Deus, a pessoa de Cristo na Trindade, faz esse sacrifício, desempenha esse amor sacrificial,
A Trindade dá o Filho, não envia, dá. Por isso ele vai até o fim, porque ele sabe que ele foi dado para ser levantado na cruz. A Trindade não apenas envia o Filho para uma missão. Não foi uma reunião em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falaram: olha, vai lá e resolve isso. Não. Eles não viraram: olha, Deus Filho, você tem todo o poder da divindade, vai lá e resolve como você quiser. Não. Ele foi enviado, ele foi dado, ele foi entregue por nós. E outra coisa que nós vemos e que nos impacta nesse verso e que passa desapercebido é que esse verso fala de predestinação. Para que todo o que nele crê não pereça. Para ser curado da picada, do pecado, a pessoa deve necessariamente olhar para Cristo. Não há como ser salvo sem olhar para Cristo. O mundo inteiro deve olhar para Ele. Todos devem crer. Crer em Cristo, crer na obra redentora, crer na obra redentora de Deus, crer em Deus, necessariamente implica no dever de olhar e crer em Jesus, de olhar para Cristo e crer em Jesus. É um dever. Esse crer não é só no Filho, mas é crer no Filho como dado pela Trindade. Crer nele como uma provisão, o que subentende crer no próprio fato de que Deus é trino. É um dever, pois a sua rejeição é como a rejeição da provisão divina, um pecado todo próprio, como os que rejeitaram o maná de Deus no deserto. Não olhar para o Filho demonstra que não se ouviu o instar do Espírito, permanecendo-se sob a punição do pecado, como nós vemos no verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quais as aplicações, irmãos, que nós temos, então, para as nossas vidas? Eu listei aqui algumas. A primeira é que, na nossa vida devocional, vemos muitas vezes, e na nossa vida comunitária, e aí eu falo no sentido amplo, da vida dos cristãos em geral, vemos a Trindade como um mero esquema de distinção lógica, como uma discussão teológica, como um distintivo da cristandade em relação às heresias. Há, para alguns, a ideia de que ela é apenas uma discussão sem sentido teórica, ou que ela é necessária apenas como uma ênfase apologética. Há pouca ênfase nos últimos tempos à aplicação devocional da verdade teológica da Trindade. Toda doutrina é uma percepção da realidade. A doutrina não é, nesses tempos, como esses tempos pós-modernos querem
nos levar a crer, a doutrina não é apenas, ou não é, melhor, nem apenas ela é, a doutrina não é uma fundamentação teórica para justificar certas pretensões ou estilos de vida. A doutrina, ela é a percepção de uma realidade objetiva, de uma verdade verdadeira. No caso, a doutrina da Trindade, é a percepção que a Bíblia nos dá acerca da pessoa de Deus, acerca do ser de Deus na sua triunidade, na sua trindade. A doutrina da Trindade vai determinar o caráter daquilo que nós cremos. Para muitos ela está inconsciente e não estruturada, como nós falamos no início, mesmo entre aqueles que são do povo de Deus, que não conseguem entender essa expressão, Trindade. Estudarmos e compreendermos a Trindade nos faz compreender e fazer melhor uso dessa doutrina. Como é edificante saber que cada um dos regenerados teve a sua regeneração não construída ou estabelecida e realizada aleatoriamente, como uma espécie de, imaginemos um plano, um fundo em branco com vários átomos caindo, e aleatoriamente um átomo se junta com o outro e eles formam algum tipo de esquema, de composto. A regeneração não se deu por um acidente, mas ela é uma obra trinitária. O entendimento das deliberações entre as pessoas da Trindade não pode ser substituído pelos sentimentos humanos. Aquele príncipe dos judeus dos dias modernos, Dr. Freud, ele reduz, seguindo o espírito da época, a Trindade a um esquema imaginário, a uma superestrutura repressora. Aliás, ele apenas coloca numa base pseudocientífica o ideário revolucionário. A revolução, como da Revolução Francesa, de uma horda de pessoas destituindo uma autoridade constituída ou saqueando lojas e depredando igrejas e repartições ou estabelecimentos diversos. Essa ideia de horda é uma ideia revolucionária que nos remete a esse ensino do Dr. Freud, essa ideia de mecanismo repressor. A revolução ocorre quando os itens repressores são retirados. É por isso que nós vemos nos grandes movimentos revolucionários, por exemplo, maio de 68, na tomada de Budapeste pelos soviéticos, com a ajuda daqueles revolucionários, a cocaína e as drogas rolando livremente, porque elas têm o efeito de reduzir o que eles chamam de freios. Nós não devemos embarcar no espírito do tempo que toma elementos da nossa fé, elementos da revelação divina, como elementos meramente imaginários e compostos ou elementos constituintes de um freio repressivo. Não devemos também tomá-los caricaturalmente, criando repressões excessivas, criando falsas
verdades que podem ser usadas ou podem ser assimiladas de modo a impedir a nossa vida diária. Daí a importância de compreendermos a Trindade, de compreendermos na nossa vida a ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa época em que há muitos anestésicos de consciência, desde vinhos em excesso, desde uísque, eu me recordo que havia um bar ali no centro da cidade, fechou, muito antigo, chamado Casa Vilarino, fechou durante a pandemia, em que sempre que eu ia lá, não era muito, no final da tarde havia uma autoridade, uma alta autoridade fiscal aqui do Rio de Janeiro, com uma garrafa de uísque entornando. Um dia ela apareceu presa numa dessas operações da Polícia Federal. Numa época em que o pecado, em que o convencimento que o Espírito Santo faz sobre as consciências acerca do pecado, esse convencimento é anestesiado com drogas de diversos tipos. Nesse tempo, nós devemos estar atentos à obra do Espírito, não recorrer a subterfúgios de anestesia de consciência. O cristão, ele vai pensar trinitariamente, ele não vai pensar de maneira experiencial, libertária ou dialética. Precisamos abandonar o uso de elementos que impliquem algum tipo de atenuação das dores da consciência e resolver essas dores como culpa, angústia e outros, quando provenientes do pecado, devemos resolvê-las trinitariamente, sabendo que Deus as condena, mas sabendo que Cristo se deu para que delas sejamos perdoados e que o Espírito nos ajuda a abandoná-las. Não estamos aqui falando daquelas disfunções químicas ou daquelas doenças da psique que devem ser tratadas quimicamente, mas estamos falando do abuso, como vemos hoje nos Estados Unidos, de opioides, ou entre os meios de executivos, abuso das tarjas pretas e de outras drogas, usadas para atenuar as dores e feridas da alma decorrentes do pecado. Quando Cristo estava na cruz, foi oferecido a ele ópio, aquela substância que é embebida, aquela esponja de vinagre, no original é um opioide, e ele rejeita. A palavra usada para feitiçaria, fármaco, por Paulo nas suas epístolas. Essas referências estão gravadas para a nossa necessidade, para a nossa instrução. Nós temos, irmãos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo por nós nas nossas dores. Há uma forte propaganda de fuga experiencial, seja por pornografia, por essas drogas que eu citei, seja pela euforia de uma horda numa festa ou numa torcida organizada. Tudo sendo usado para escapar às dores do pecado. E por último, uma outra aplicação. Precisamos fazer o uso devocional do batismo. Não é rebatizar, não, irmãos.
não é se batizar sempre, não. Mas, como o batismo é o selo da nossa regeneração, devemos fazer uso da memória dele e exibi-lo às acusações espirituais, toda vez que somos espiritualmente acusados por demônios, por pessoas, por uma mente vacilante quanto à fé. Nós podemos exibir a imagem do batismo como selo da nossa regeneração, trazer a memória. Se um pecado nos acusa de ser o mesmo velho homem do passado, Cristo nos regenerou e fez questão de colocar o batismo como dístico da regeneração que o Espírito operou pela obra de Cristo, quando ele fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Que mantenhamos, irmãos, a nossa firme compreensão desta doutrina, pois ela é não só um dístico da religião verdadeira, mas ela é também uma doutrina essencial para a nossa vida prática e para a sanidade da nossa mente cristã. Vamos inclinar a nossa fronte. Senhor Deus, diante da Tua palavra nós queremos nos curvar e reconhecer o Teu chamado nesta noite a uma vida que seja de equilíbrio diante do Senhor. E que possamos assim, ó Deus, reconhecer aquilo que Tu tens feito e da forma como Tu tens operado em nosso favor. E trata-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, não por meios outros que não sejam aqueles que o próprio Senhor dispõe a nosso favor. E ajuda-nos, Senhor, a perceber a riqueza com a qual temos sido conduzidos pela Trindade Santa do Senhor. É como nós oramos, pedindo que o Senhor refrigere a nossa alma e nos permita andar sempre em novidade de vida. Em Cristo assim oramos. Amém.